Tem porquê, né, essa vela ser uma das velas que mais chamam a atenção nas redes sociais. Ela é linda, gente. Essa aqui é a Flower Soap. E olha que coisa mais maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa vela de uma forma muito prática, assim, com bastante qualidade, para você de fato conseguir fazer ou a menor, como lembrancinha, presente para alguém, ou até mesmo essa maior. Não é linda? Linda. E ela bomba, gente. Toda vez que eu posto isso daqui, sempre as pessoas amam. E não é só Brasil, não. É mundo. Porque eu acredito que quando é para chamar atenção, ela chama em qualquer lugar. E aí eu te pergunto, quer aprender a fazer? Então vem comigo. E já que nós estamos falando, né, sobre velas e produtos, é muito legal a gente entender situações, como eu falei. Essa aqui pode ser uma lembrancinha. Eu adoro, na cabeceira da minha cama eu tenho esse tamanho de vela. Eu até levei uma da English Pear pra eu testar e eu tô adorando. É um perfume delicioso. E às vezes você precisa de algo um pouco mais valorizado. Ou, quem sabe, uma cúpula, né, com uma flor dentro. Mas a ideia é você entender o porte, entender o que você quer entregar. E aqui a gente está falando só de uma forma. Você fez, tirou ali a vela de dentro e de uma forma muito fácil. Mas dá para você pintar, dá para você fazer as pontas dela mais clara e o fundo mais escuro. Nesse caso, ela tá toda branca assim, que fica até mais elegante, porque ela é da nossa coleção, né? E olha só que delicadeza. E nós estamos falando desta forma que todo mundo ama, né? Que agora a gente tem ela pequenininha. Agora, a gente pode falar de outras. Ó, Rosa do Marrocos P, aqui. Ou a rosa colombiana, que as alunas amaram. Nossa, que rosa é essa? Olha que legal. Todas são incríveis, mas é importante você entender alguns pontinhos para realmente ela dar certo, porque pode dar errado. Pode dar errado e eu vou falar para vocês. Primeiro ponto, fazer a base, que é essa parte aqui, ó, muito alta. E a flor fica super aparente e linda. Só que quando essa flor daqui derreter, para que nível vai, tá? Esse líquido aqui dentro? Vai transbordar? Cuidado. A gente fala bastante sobre não deixar transbordar, quer dizer, equilibrar isso. Outro ponto, quando você põe um pavio, ó, eu usei um pavio grosso chato aqui, né? Porque a gente percebeu que com a cera de coco dura, ela precisa de mais calor, porque ela é dura, para derreter até a ponta. Então, assim, esse é um outro teste. E também quando derrete a flor e baixa o nível, sobra pavio. Então, tudo isso é da nossa responsabilidade indicar ou ensinar ou instruir, né, quem ganhou, quem comprou, às vezes com algum folheto, alguma informação extra, para que realmente dê tudo certo, tá? E eu vou mostrar para vocês isso agora. Primeiro que, como eu falei para vocês, nós fizemos com a nossa cera de coco dura, porque ela é desmoldável, você consegue fazer em forno. Doug, traz para mim só para eu mostrar qual que é, porque vocês conhecem a cera de coco naquele potão, né? A cera de coco dura é essa aqui, ó. Ela vem lentilhada, que é o que as pessoas estão adorando. E qual é, né, a ideia da cera de coco dura? Que é essa. É vocês que gostam da soja, porém ela tem parafina e soja. E não querem a parafina, então ela é mais dura. Essa cera de coco dura que a gente tem, que é junto com a Solvay, ela é bem dura. Bem dura, e vocês vão gostar bastante. Além dela ser bem mais branquinha e o fogo dela é mais forte. Ó, a gente teve até que cortar, né, agora aqui o pavio, porque ela tem aí uma chama maior, tá bom? Então, cera de coco dura tem essas vantagens. Agora vamos lá. O que nós temos? Obrigado, Doug. Tem quanto? Ó, aqui nós temos 300 da cera de coco dura. Uma pergunta muito comum é sobre a temperatura. E aí, ops, é sobre a temperatura. Opa, não tá no... Deixa eu mudar. Aí. 59. Quase tá mais alta. Sempre abaixo, tá? Sempre abaixo de 60. Mas se você puder, menos 55. Só lembra que, quando ela é mais dura, ela não aguenta ficar líquida em 45 como a de coco, tá? Então lembra sempre disso. Ah, porque eu tô tentando e a minha tá endurecendo muito, ou tá engrossando. Se ela tá virando um creme, tudo bem. Mas se você está colocando a fragrância e você não está conseguindo deixar ela bem homogênea, aquece um pouco, ou em cima da boca do fogão, tá bom? Ou com soprador, tá? Aqui nós temos 300 e aí nós vamos colocar a fragrância. 10%
de fragrância, então eu vou colocar 30 da essência English per Candle, que é para vela, tá? Então tá aqui. Quando eu coloco a essência dentro, a essência tá fria, então automaticamente ela endurece, ó. Então o que que eu faço? Misturo, ó, para dissolver. Então eu tenho que lembrar que isso vai acontecer, ó. Mas Peter, eu acho mais difícil a cera de coco dura. É um pouco mais, mas você acostuma, tá? Então, ó, mistura para dissolver. Eu gosto de raspar essa borda aqui. Ah, mas fica com pedacinhos na espátula. Não tem problema, depois a gente raspa a espátula e joga. E ó, misture bem. É a base para não suar, para não sobrar líquido depois, ok? Então essa é a primeira parte. Temperatura. 10% então de fragrância para base, né, que seria cera ou parafina. E na gel, gente, só pra gente já fazer uma aula completinha, na gel o limite é 5, porque algumas turvam. Até o aluno que estava ontem comigo, ele falou, Peter, eu não coloco mais do que 5, porque eu já vi que turvou. Eu falei, é isso mesmo. E essa é a instrução. O que eu tô fazendo? Aquecendo a boca, já que ela já tá mais friazinha, e vou dar uma aquecidinha só na borda, ó. Tá fazendo um barulhão aí, né? Sempre faz. Ó. Aqui. Aquece sua borda. Tá bom. Não tava batendo nela, tá? Tava só aquecendo a borda mesmo. Mistura. Ó. E aí só pro que eu bati, já começou a subir um pouquinho do cheiro. Observação. Aqueci muito, tá quente, tá perfumando muito a sua produção, tá errado, tá? Não pode. Então, ó. Só por aqui. Agora vamos já. Pronto. Essa é a forma. Essa é a Flower Soap que vocês conhecem, que é a maior. Ó, vou tirar. Aqui. Puxa pro lado, ó. Como ela tem bastante desenho, pode ser que quebre alguns. Então, faz bem devagarzinho. E tá aqui, ó. Foi. E a pequena, pra gente conseguir todos os desenhos, a gente cortou a nossa, ó. Pode cortar a sua também, quando você receber aí, tá? Ó. Puxa pro lado. Nossa, o perfume tá uma delícia. Show, né? Ó. Aí, olha o desenho disso, gente. Dá uma olhada. Ó, dá pra ver de pertinho? Olha que coisa mais linda. Então, perfeito. Venho aqui, coloco, tá? E vou dar uma aquecidinha. Aqui, ó, da gente mexer, ó, como ela tá ficando um creminho. Então, eu vou aquecer o bico de novo, a espátula, ó. Mas tá tudo certo. Não fiquem com medo, porque ela tá dando uma leve engrossadinha. Quer dizer que você tá atuando na temperatura certa, tá? Ah, Peter, eu vi que você não tá falando mais sobre desmoldante. A gente não tá usando mesmo, pra falar a verdade. Ó, porque a gente tira ela, endureceu, a gente tira, a gente não deixa ela dentro da forma. Tá isso. Em alguns casos, quando são muito fininhos, né? Ó, Doug. Ah, sim, vou encher. Então fizemos a flor, perfeito. Agora, a gente tem aqui o copo. Só pra gente... Obrigado, Douglas. Seria de mim, né? Agora vamos lá. Você dá uma... Coloca só no fogo pra mim, só colocar e tirar. Nem 10 segundinhos, ele tem lá uma boca que tá sempre ligado a 3. Então a gente põe 10 segundinhos e tira, tá? Agora vamos lá. Nós temos os pavios. Esse aqui é o grosso de 4, né, milímetros. Tá? Então a ideia é que você insere ele, que é colocar dentro da cera e puxar para ele ficar retinho, ou você pode preparar ele já com o ilhós, tá bom? Então o que a gente conseguiu para vocês agora, nós importamos, foi o ilhós mais grosso, porque a gente sentiu bastante dificuldade de encontrar na internet também, em todos os lugares. Então você vem aqui e aí a gente vai ter, ó o erro, mão errada. É interessante também a gente lembrar o lado que estão as coisas, né? Então, ó. Aqui. Deixa ele um pouquinho pra fora. Venho aqui, ó, e aperto.
Foi? Foi. Ó, vou mostrar pra vocês. Douglas já trouxe de volta. Você vai vir aqui, ó. Pode fazer assim, ó. Oi. Molha ele. E deixa ele retinho. Aí o que sobra na sua mão você joga ali dentro. Tá aí, ó. Prontinho. Vou usar esse aqui. Ok? Então, ó. Isso você vai fazer com o grosso chato, com esse daqui que é o grosso 4mm, você falou, né? A gente prometeu que a gente vai começar a falar deles com os nomes técnicos, os códigos. Mas aguarde, ainda não decorei. Pode fazer uma pergunta. Vem aqui pertinho. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu posso, no caso assim, tem algum problema eu encher o copo com alguma outra parafina, ou uma cera de coco a mais molinha, o topo com a soja? Quando juntar tudo, tem algum problema? Não tem, eu posso fazer dentro com a mais molinha, que é a coco normal, e como eu preciso desenformar, eu coloco fora com a coco dura. Não tem problema, as duas elas vão misturar normal. A gel não mistura, que é a mais diferente, então não tem problema, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, escreve aqui embaixo que a gente ajuda vocês, tá bom? Ó, aqui, ó, é o chato, que ele é um pouquinho, né, menor. E aí eu venho aqui. Como já parafinou bastante, que é até mais fácil parafinar mais, ó, prende ele do ladinho ali. Como é até mais fácil parafinar mais, a gente corta o que sobra, a gente já usa depois. E essa aqui, que é a nossa base vitral, não, é o porta-vela vitral com a base cristal, que eu vi no final do ano que vocês adoraram, é exatamente para isso, ó. Você coloca aqui dentro, foi, e ajusta. Perfeito? Perfeito e feito. Obrigado. Agora vamos ver, já. Agora vamos lá. Quando eu vou falar de uma flor desse tamanhão, eu vou precisar pensar nela e quanto essa flor vai completar depois do vaso, tá? Do pote. Então, quando a gente pensa nisso, você pode pensar quanto cabe aqui. Você pode até tentar, uma aluna estava até falando ontem, ela vê quanto cabe de água e pesa. Aí depois ela coloca até aquela parte e vê qual é o limite. Então, o que que ela faz? Ó, essa vela, esse pote, um exemplo, encheu de água, dá 220. Aí ela pesa isso aqui, deu 60. Então ela sabe que ela tem ali, então 60, então 200, 160 para colocar ali. Ela não quer que chegue até a ponta, correto? Então ela vai e coloca 120 de parafina e mais 60 daqui. Quando os dois derreterem, ela vai ficar abaixo do nível. É uma média? É uma média, porque a gente está pesando com água. A diferença é bem pouquinha, tá bom? Mas ajuda vocês conseguirem fazer esse raciocínio para entender se a flor vai caber toda lá dentro ou não. Entenderam? Deu para entender? Facinho? Então, ó, Doug, isso aqui, ó por que a gente, tá até com a mão embaixo, já tá bem fraquinho, baixinha a temperatura. Então ele coloca de novo assim, ou bate o soprador por fora pra gente encher a outra, que é o que precisa. Mas pode encher lá, não tem problema, tá? Obrigado. Então, ó, fez isso, já está endurecendo, já dá pra ver aí, né? Rapidão, fica bem branquinho, ó, até a flor ali já tá endurecendo. Agora vamos pra cá. Tiro isso. A gente deixa longo, porque quando você aquecer com o soprador, não amolece isso aqui, você consegue passar dentro da flor. É uma das coisas que a gente aprendeu lá no comecinho. Eu bato o soprador. Se ele estiver muito pequeno, quando eu vou passar ele por dentro da flor, ele tá mole e ele não consegue chegar do outro lado, tá? Então faz assim. Agora vamos para um ponto simples, basicão. A gente usa um pincel e um potinho. Venho aqui. Vou achar o meio. Pensar aqui no meio. Furadeira com broca longa. E aí, chegou do outro lado. Tá? Agora vamos só ver se ele passa. Aí essa broca longa... desculpa, é esse. Essa broca longa... Você fala, mas onde encontra? Eu compro em compra internacional. Tá? Almir? E tem alguma outra opção, se não tiver? Sim, tem. Você pode colocar um palito dentro da forma, um palito de churrasco.
ou um palito de aromatizador dentro da forma. Pode colocar o nosso tubinho d'água para lençóis também, porque esse aqui é grosso. Ou você pode furar depois com o ferro quentinho. O ruim do ferro quentinho é que ele derrete em volta ali. Aí as pessoas não gostam muito. Aqui também tem um outro ponto. Eu vou tirar um pouquinho da beiradinha. Por quê? Nem pedi a faquinha. Porque ele encosta. Ó. Vou tirar só um pouquinho. Como a coco é um pouquinho maleável, você tira isso que não vai aparecer. Por quê, Peter? Porque essas partes eu percebi que tem uma dificultada para chegar na parte do fundo. Então, ó, faz isso bem levinho, para ele encaixar perfeitamente. Aí, ó, nem aparece a redonda e tá perfeitinha. Tá bem? Tirou o excesso, agora vamos para a nossa mini. Vamos para mim? Vamos para a nossa mini. Não, na pequena, desculpa. E agora eu venho aqui. Fura de novo, ó. E ó, ele sai. Obrigado. Ele sai um macarrão aqui, ó. Já direitinho. Vamos ver se sobrou embaixo. Não. Perfeito. Prontinho. Fácil. Para todas essas foi feito assim. Aqui o que a gente tem hoje? A gente tem o que sobrou. Douglas aqueceu. E aí a gente vem aqui. Coloca. Pode ser assim, pode ser mais. Pode bater o soprador se você quiser, para ele ir até a ponta. Ó. Aí você passa aqui. Vai até o outro lado. Segura aqui. Desce devagarzinho e ó. Parou aqui. Perfeito. Ah, ficou uma bordinha em volta. Vai que você pense nisso. Só cuidado, tá? Você vai vir com o soprador aqui, ó. Vai bater só na bordinha. Cuidado pra não pegar na flor. Porque às vezes ele pega. Ó. Esse que você acabou de colocar, ele tá mais frágil a calor. Tava um redondinho assim, ele ficou mais brilhante, fica mais certinho. Ok? Douglas deixou aqui, ó. A ideia é que vocês cortem e deixem pra cá, pode deixar meio centímetro. Por quê? Porque assim começar a derreter essa flor, já vai descer esse nível, tá? E aqui, nessa outra, que pode ser um pouco mais, já pode ser até a borda mesmo, porque ele vai cobrir toda o pote. Venho aqui, vamos ver se o que eu tirei já garante que ele encoste no fundo. Eu acho que sim, já garantiu. Aí, perfeito. Lindo. Pronto. Pode até tirar um pouquinho mais, né? Aí, ó. Olha. Olha que belezura. Obrigado, Doug. Arrasane. Essa pode enviar. Ah, esse. Coloquei a mão, sujei tudo em volta. E por fora eu sujei. Mas depois que elas estiverem prontinhas, vocês conseguem limpar mais ainda, tá? Vocês limparam, tá com a mão suja, marquei tudo em volta. Então lembra de limpar e deixar bem limpinho, tá? Porque o pessoal olha a marca de dedo e não gosta, não. Agora eu vou dar uma dica e já falo sobre enviar. Essa não tem problema de enviar. Nenhum. Eu só preciso que ela pense que essa parte de cima aqui vai estar frágil. Então você pode pegar o papel seda, amassar ele e colocar em cima aqui assim, ó. Pra ele virar uma almofadinha, tá? E aí vai dar certo. Agora, como que nós fizemos para colocar essa fita aqui, ó? Que ficou linda. Passei uma fita dupla face atrás, porque é redondo, ele vai escorregar. E ele é um pouquinho assim, bem pouquinho. Então passei a fita dupla face do meio ao meio, tá? Atrás, vim com a fita. Então passei atrás, virei, vim com a fita e dei o laço na frente. E a gente usou a fita de cetim branca. Que aí, ó, ficou desse jeito bem top, bem incrível. Muito linda, né? E aí, conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. É fácil demais, não é? É que eu quis mostrar todos os detalhes pra vocês. E um ponto muito importante. Não seja mão de vaca, minha tia. Faz uma e acende para ver. É importante. Por quê? Porque vai que apaga o pavio e afogue. Aí você vai ter que pensar em um pavio mais grosso ou mais alto, tá? Então pensa nisso.
Aqui no caso, ele vai derretendo a flor e vai sobrando o pavio. E aí você vai ter que ver o tempo para falar para a pessoa a parar e deixar ele a meio centímetro, como a gente deixou aquela ali. Olha a queima que linda, né? Então, bora arrasar aí do outro lado, que a gente tá aqui ajudando você exatamente nisso. E se você não começou ainda, calma. Eu vou deixar para você aqui, um card para você assistir uma aula especial de velas, para você entender todo o processo. Às vezes faltou alguma coisinha, para você realmente ter segurança, que é um dos pontos mais importantes. E se você quer realmente vender velas, faz teste, compra material bom, que realmente tem uma chama boa, perfume bom. Isso faz toda a diferença, é isso que a pessoa quer, tá bom? E você tem que ter essa confiança, porque aí você vende, ó, sem pensar nisso, que é um medo que as pessoas no começo têm. Correto? Combinado? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!